Se um cara ou se Jesus viesse hoje, no Brasil de hoje, ele estaria ferrado. Os cristãos todos iam ser contra ele. Com certeza seriam contra ele. Namastê! Bem-vindos ao podcast Vida de Yoga. Aqui, vamos nos aprofundar na poesia da vida e dessa filosofia milenar através do olhar e da palavra do professor Tales Nunes. Moral aberta e a moral fechada. O que quer dizer moral aberta e moral fechada? Uma atitude para a vida em relação aos valores, a gente pode colocar, né, ou a ética aberta ou fechada. E essa separação conceitual entre a moral aberta e fechada é exatamente o que eu coloco como fala e palavra. Tá? O que é a moral fechada, ou a ética fechada? A ética fechada é fundada, né, em preceitos, em mandamentos, em preceitos. Tá? E isso vai gerando comportamentos que as pessoas chegam lá na frente e não sabem muito bem por que estão fazendo, mas elas estão fazendo porque elas acham que é o mais correto a ser feito. Mas elas não refletiram se aquilo é certo ou não, se aquilo é ético ou não. É uma reprodução. Então, isso pode levar, por exemplo, a ideias que estão permeando o imaginário por conta de falas, ou seja, por conta de conceitos que foram jogados e foram colocados e foram reproduzidos, e isso vai conduzindo os comportamentos, como, por exemplo, isso está permeando, a gente volta para aquelas aulas iniciais, tá? Isso está permeando o nosso imaginário, o imaginário de muitas pessoas, não vou colocar, né? Por exemplo, de que determinados grupos, né? Por exemplo, como grupos indígenas ou o negro africano, né? Os negros ou, né, as pessoas negras, elas são inferiores. E é forte a gente falar isso. Mas, assim, se a gente for parar para pensar, esse inferior é baseado em uma ideia de pensamento, que é uma ideia de pensamento de desenvolvimento e progresso, que baliza, né, a nossa forma, ou a forma de muitas pessoas julgarem, né, o que está dentro e o que está fora disso. E isso, se você começar a perceber isso está permeando a fala em vários níveis. Em vários níveis. Porque se a gente pega, por exemplo, uma pessoa como Hitler, por exemplo. Se você pega, assim, uma pessoa como Hitler, né, na Alemanha que ele viveu, e você começar a julgar ou a ver o que Hitler fez pela lógica do desenvolvimento e do progresso, entenda o que eu quero dizer com desenvolvimento e progresso, né? Desenvolvimento tecnológico, progresso, produtividade, né? Aquilo ali foi feito uma revolução num período de tempo em relação a isso fenomenal, fenomenal no sentido assim, espantosa, né? O mundo se espantou com o que estava acontecendo ali. Então, se a gente olha para Hitler e julga ele por isso, ele foi uma pessoa que fez uma revolução interessante na Alemanha. Não é? Eu estou sendo bem irônico, porque é a lógica que muita gente pensa. Agora, o que ele fez paralelo
a isso, ou para o que ele fez isso. Isso estava voltado também para quê? Né? Essa pessoa, o senso de ética dela, o senso de justiça, o senso de... era totalmente equivocado. Mas se a gente for julgar por essa baliza, né, de desenvolvimento, progresso, né, ainda tem pessoas que admiram essa pessoa. E essas falas estão aí, permeando. Né? Então é isso que eu chamo de fala morta, porque essa fala, né, ela não condiz com a realidade no sentido mais profunda do ser humano. E quando eu digo a realidade mais profunda do ser humano, é aquele chão que a gente veio trabalhando aqui já. Qual é o chão que a gente veio trabalhando aqui? O chão de uma amorosidade fundamental e a ética nascendo dessa amorosidade fundamental. Agora, o que é a moralidade aberta? A moralidade aberta é a pessoa que está conectada com essa amorosidade fundamental. E essa amorosidade fundamental permite ela enxergar a realidade viva, nascendo e humana, né? Eu estou usando a palavra humana agora no sentido ético mesmo, né? De ética. Então, isso mostra para a gente que o nosso olhar para essa realidade ele deve ser pulsante e vivo, e não está balizado, né, em preceitos. Em preceitos morais, em preceitos éticos. Né? Eu uso moral geralmente para falar, né? Preceitos morais. Porque muitas vezes é a partir dessa ideia prévia de determinados, né, julgamentos prévios que se inclusive vai se justificar, né, essas ações. Então, nesse texto que eu estou falando para vocês de moral aberta e fechada, que é um livro específico, ele vai citar religiosos, pessoas religiosas ao longo da história, que tinham essa moralidade aberta. O que quer dizer isso? Vamos partir desse princípio, que Jesus tinha essa moralidade aberta, certo? Jesus tinha essa moralidade aberta, ele via o ser humano na profundidade que é o ser humano, a natureza na profundidade que é a natureza, a relação do ser humano com outro ser humano nessa profundidade, a relação do ser humano com a natureza nessa profundidade. Certo? Então, ele vai fazendo as ações dele. À medida que ele vai fazendo as ações dele baseado nesse olhar, ele vai quebrando as falas congeladas, as falas mortas, ou a moralidade fechada. Percebe? Ele vai desafiando essa moralidade fechada. E o que quer dizer? Ele vai desafiando, por exemplo, religiões institucionalizadas. Então, tem uma frase muito interessante do D.H. Lawrence, né, desse escritor, do período vitoriano na Inglaterra, que ele diz assim: se eu fosse um romano na época de Jesus, ou logo após isso, eu seria um cristão, porque os cristãos, nessa época, eram os revolucionários. O cristão hoje na Inglaterra vitoriana, não. Isso aí já apodreceu.
Ele fala assim, forte mesmo. Então, o que quer dizer apodrecer? Né? Congelou a moralidade aberta, nascida da pessoa que tem esse olhar aberto para a vida, com as pessoas que vieram depois e criaram isso, uma religião institucionalizada, em mandamentos, fecharam o olhar. Percebe isso? Congelaram aquelas falas. Vamos colocar assim, congelaram aquelas palavras, porque aquelas palavras tinham uma vida e uma profundidade dentro daquele contexto. Se um cara ou se Jesus viesse hoje, no Brasil de hoje, ele estaria ferrado. Os cristãos todos iam ser contra ele. Né? Quando eu digo cristão, aquela ideia de cristão no Brasil, né? Especialmente das novas igrejas. Com certeza seriam contra ele. Por quê? Porque não é simples e não é fácil lidar com a moralidade aberta, ou isso que a gente está chamando também da palavra, porque ela é sempre contextual. A ética é contextual. Tá? A ética pede para a gente que a gente mergulhe no contexto para entender melhor aquele contexto e tirar a melhor conclusão a partir desse mergulho no contexto. Tá? Então, a ética, no fundo, pede uma abertura muito profunda por parte de nós. Então, ela pede de alguma maneira, não é que ela pede, ela demanda aquela desidentificação que a gente falou na aula anterior, em relação a várias crenças que a gente tem, essas crenças que foram fundadas nessas falas que vêm sendo reproduzidas.